Bem-vindo, meus amigos, aqui para o nosso preparatório para o exame de ordem. Vamos aprender súmulas e orientações jurisprudenciais. Meu nome é José Gervásio, sou professor aqui no GRAN Online, juiz de trabalho há mais de 11 anos e vamos estudar juntos aqui. Você vai passar e pegar a sua tão sonhada carteira da UAB. Vamos lá então? Põe na tela aí, por favor, meu amigo, manda ver. Olha lá, súmulas e orientações jurisprudenciais. Bora lá! Primeiro assunto nosso, Eduardo. Olha aí, Eduardo, é nosso câmera aqui que mexe, está tomando conta da situação. Competência é o assunto. Começamos então com a seguinte circunstância. Olha a súmula 19 do TST. E a súmula 19 diz: a Justiça do Trabalho é competente para apreciar reclamação de empregado que tenha por objeto direito fundado em quadro de carreira. Professor, não entendi. Na realidade, essa nada mais é do que atualmente uma aplicação prática bastante específica do que consta no artigo 114, inciso 1 da Constituição. O que diz o 114, inciso 1 da Constituição sobre competência material da Justiça do Trabalho? Eduardo, põe na tela, por favor. Olha lá, pessoal. Olha o 114 da Constituição aí, ó. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. 1. As ações oriundas da relação de trabalho. Quando se fala ações oriundas da relação de trabalho, vocês têm que entender que nós estamos realmente com uma gama de assuntos monstruosa. Então, ações oriundas de relação de trabalho pode envolver, inclusive, quadro de carreira de uma determinada empresa. Professor, mas o que é um quadro de carreira? Algumas empresas, no exercício do poder diretivo patronal, ou seja, um dos poderes do empregador, ela se organiza e ela resolve voluntariamente se organizar em carreira. Professor, por quê? Porque são empresas muito grandes e elas querem muitas vezes estimular o trabalhador a trabalhar melhor, a trabalhar mais, a trabalhar estimulado. E ela coloca muitas vezes progressões, a pessoa tem várias referências. Por exemplo, vamos supor que no GRAN Online, colocou lá, câmera 1 ganha R$1.000 por mês, câmera 2 ganha 2.000, câmera 3 ganha 3.000. O Eduardo já está no câmera 20. E aí o que acaba acontecendo numa situação dessa? O cidadão vai progredindo, ele vai, na verdade, tendo promoções horizontais ou então verticais. Ele começa como auxiliar de câmera, depois ele vira operador, depois ele vira supervisor, o Eduardo já é chefe de todo mundo. E aí o que acaba acontecendo nessa situação? O que eu quero que você entenda é que quando nós temos um quadro de carreira, às vezes esse quadro de carreira é descumprido pelo próprio empregador. Professor, mas se for o empregador que criou, por que ele descumpre esse quadro? Porque uma vez que é criado esse quadro de carreira, é claro que essa vantagem adere ao contrato de trabalho. De maneira que aquilo vira uma vantagem incorporada para o trabalhador, porque é uma regra benéfica. Ora, se nós temos um quadro de carreira, é claro que as regras desse quadro devem ser seguidas. Como você sabe, nós não podemos ficar fazendo alterações lesivas no contrato de trabalho daquele trabalhador. E sendo assim, o que ocorre muitas vezes, o empregado ele tinha que ter sido promovido. Imagine a situação, o empregado tinha que ser promovido de 2 em 2 anos, estou inventando que isso estava lá no regulamento, no quadro de carreira, e de repente o que aconteceu? Ele não foi promovido. Então ele entra na Justiça do Trabalho para o quê? Para o juiz fazer a empresa fazer a promoção dele. Isso é uma ação fundada em quadro de carreira. Põe na tela, Eduardo. Olha lá. Olha a súmula 19. A Justiça do Trabalho é competente para julgar a ação movida por trabalhador que tenha por objeto direito fundado em quadro de carreira. Súmula 19 do TST. Vamos para frente? OJ 26 da SDI1 do TST. Você sabe que aqui nós vamos estudar tanto súmulas como orientações jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho. Você sabe que as súmulas, inclusive, não serão apenas do TST, mas inclusive do Supremo Tribunal Federal, quando elas forem importantes para a nossa matéria, no caso específico, para a sua prova da OAB. Agora, eu preciso que você entenda o que está escrito na OJ 26. Na tela, Eduardo. Olha lá. Competência da Justiça do Trabalho, complementação de pensão requerida por viúva de ex-empregado. A Justiça do Trabalho é competente para apreciar pedido de complementação de pensão postulada por viúva de ex-empregado, por se tratar de pedido que deriva do contrato de trabalho. Professor, eu não entendi essa situação. Vamos compreender. Imagine você a seguinte cena.
Imagine você que João, que trabalhava numa empresa X, e João, ele falece. Ao ele falecer, vamos supor, mas faleceu de que jeito, professor? Vamos supor que João, na realidade, ele faleceu, mas aí o que acontece? Havia na empresa um regramento que a empresa iria pagar uma complementação de pensão para a viúva. A viúva, na realidade, que receberia uma pensão lá pelo INSS, vai receber uma complementação. Essa complementação paga pelo empregador. Professor, mas o empregador pode criar esse tipo de vantagem? Pode. Ué, professor, e aí? E aí essa viúva, se ela não recebeu essa complementação que esse empregador se obrigou, adivinha o que vai acontecer? Ela pode ajuizar a ação na Justiça do Trabalho contra o ex-empregador do seu marido. Professor, mas não era ela que trabalhava para a empresa. Como é que isso é na Justiça do Trabalho? Porque você sabe que a competência para a Justiça do Trabalho não é apenas entre empregado e empregador, mas entre os sujeitos envolvidos na relação de trabalho e também aquelas pessoas que, embora não envolvidas na relação de trabalho, sofrem reflexos dessa relação, como acontece com essa viúva. Tanto é verdade que olha como é que está escrito na Constituição, novamente no 114.1. Eduardo, põe na tela, olha lá. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas de relação de trabalho. 114.1 da Constituição. Ora, meus amigos, como você viu, aí está escrito ações oriundas da relação de trabalho. Aí não está escrito ação entre empregado e empregador. Ora, se é ação oriunda, mesmo pessoas que não estejam diretamente envolvidas na relação de emprego, mas sofrem reflexos dela, podem ajuizar demandas na Justiça do Trabalho. É o caso da viúva. Tá aí, que vai pedir agora daquele ex-empregador do seu marido, que faleceu, o quê? Complementação de pensão a que ele se obrigou a pagar. Tranquilo? Se entendemos, é só um exemplo para você entender. Põe na tela de novo, Eduardo. Olha lá. É competente para apreciar pedido de complementação de pensão postulada por viúva de ex-empregado. Próximo assunto nosso, súmula 189 do TST. Professor, eu reparei que o nosso assunto agora tem sido competência. De verdade, o nosso assunto agora tem sido competência. Eu procurei pegar as súmulas e OJ sobre competência e colocar para você num bloco, para tentar, na realidade, facilitar o seu estudo sobre a matéria, economizando o seu tempo. Vamos lá? Põe na tela. Súmula 189. Greve. Competência da Justiça do Trabalho. Abusividade. A Justiça do Trabalho é competente para declarar a abusividade ou não da greve. Como você pode ver logo embaixo, eu já coloquei aqui para você, ó o 114 da Constituição. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Inciso 2, as ações que envolvam o exercício do direito de greve. Isso é a previsão da Constituição. Professor, mas o que é para declarar essa abusividade ou não da greve? Como você imagina, a greve ela possui requisitos. Requisitos que estão previstos na lei de greve, a Lei 7783 de 89. E os requisitos da lei de greve são bastante claros. Se você tiver a oportunidade de pegar a lei de greve, e o professor aqui recomenda, porque poderia cair na sua prova, você vai verificar que para ter uma greve lícita, nós precisamos, como regra, o quê? Primeiro, precisamos, evidentemente, que haja, primeiro o quê? Uma tentativa de negociação coletiva. Se a tentativa de negociação coletiva for frustrada, não deu para se chegar num acordo coletivo com a empresa, não deu para se chegar numa convenção coletiva entre sindicatos. E aí, professor? Aí nós vamos passar por uma situação que se refere a quê? A possibilidade de arbitragem. Não houve possibilidade de arbitragem. Então o sindicato vai deliberar no sentido de verificar se vai ter greve ou não. Como assim? Vai convocar uma assembleia, a assembleia vai decidir. E aí, tem ainda a comunicação. A comunicação que deve ser feita ao empregador. E se for serviço essencial, aos próprios usuários. Professor, mas por que você não está escrevendo isso aí para mim? Porque nós estamos vendo só súmulas de OJs. Se eu for ficar explicando para você cada matéria que tem cada súmula e OJ, a teoria inteira da matéria, nós não vamos render. Então eu recomendo que você leia a lei de greve. O que importa é, se a greve não observar os seus requisitos, sabe o que vai acontecer? Ela é declarada abusiva.
Põe na tela, Eduardo, por favor, põe na tela. Visualiza, visualiza, ótimo. Volta para cá. Professor, mas o que quer dizer então a justiça declarar essa abusividade? Se a justiça declarar que uma greve é abusiva, significa dizer que os trabalhadores todos devem voltar então ao serviço. E diante dessa circunstância, aquele período, claro que você sabe da greve ali, o contrato de trabalho está suspenso e os trabalhadores não podem continuar em greve. A partir da hora que a justiça declara que a greve é abusiva, se as pessoas resolverem, o Eduardo bater o pé, não, eu vou continuar de greve, eu não quero saber o que a justiça decidiu não, eu vou ficar aqui no Grão Online. Se Eduardo bater o pé e falar que vai ficar de greve, mesmo depois da justiça reconhecer a abusividade, dali em diante, não é por ter participado da greve, mas dali em diante, depois da declaração de abusividade, ele está correndo um risco. Ele está correndo risco, inclusive, de levar penalidade por justa causa, a partir da hora que a justiça declarou abusividade, se ele insistir. Agora, só e o período anterior que o Eduardo participou da greve? Ele vai ser mandado embora por justa causa? Não. A simples participação em greve durante aquele momento, mesmo que ela depois seja declarada abusiva, ela não é considerado motivo para a falta grave. O problema é depois que é declarada a abusividade dessa greve. Tranquilo? E aí, professor? E aí que os trabalhadores, se foi declarada abusiva, não ganharam nada. Entendemos? Vamos para frente. Põe na tela aí, por favor. Por falar em greve, olha a súmula vinculante 23. Professor, a súmula vinculante 23 é do Supremo? Claro, né, cabeção? Se ela é vinculante, ela tem que ser do Supremo, porque não tem jeito de ser de outro lugar. Então presta atenção no serviço. Não faz uma pergunta dessa lá na hora da prova, não, que isso é de chorar. Então, olha lá. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Volta para cá. Vamos entender o que nós estamos falando. Imagine que os funcionários aqui do Grão Online resolvessem entrar de greve. Achou ruim o salário, não está satisfeito, o Eduardo tá com a cara aqui, né, que tá ficando a madrugada inteira gravando, e o caboclo, não queremos essas condições não, quer mudar. Aí você resolve fazer greve. Só que o cidadão, para fazer greve, resolveu fazer do jeito errado. Adivinha o que o Eduardo e a galera aqui resolveu fazer? Aboletar aqui dentro. Resolver trazer barraca, resolver trazer, na verdade, fogãozinho a gás, resolveu trazer tudo, colchão, aboletaram aqui dentro, e não quer sair não, diz que só sai daqui com aumento e com diminuição da carga horária. Esse tipo de greve é uma greve irregular, totalmente ilícita. Isso aí chama lock-in, que é greve de ocupação. Não, meu amigo, não pode aboletar lá dentro. Pessoal, mas eu já vi na televisão, tá errado. Não pode aquele tipo de coisa acontecer. E aí, quando aconteceu essa greve, professor, o pessoal fez o quê? Adivinha o que o Grão Online faz? Ele vai lá na Justiça do Trabalho e fala, olha, meus empregados resolveram entrar de greve, até aí é direito deles, direito fundamental. Agora, invadir a instituição e resolver fazer lá dentro, né, uma churrascaria, resolver ficar lá dentro, fazer que vão ficar morando lá até essa... Aí não pode não, porque aqui é instituição privada. E sendo assim, adivinha o que vai acontecer? Vai acontecer que eles vão pedir para o juiz, vão entrar com uma ação de reintegração de posse. Reintegração. E o juiz vai dar uma liminar. E se o juiz reconhecer que o Grão Online está certo, vai dar uma liminar para quê? Para reintegrar a posse. Uai, professor, quer dizer então que o pessoal vai arrancar o Eduardo daqui junto com o resto da galera? Vai! Eles podem sair com amor ou eles podem sair sem amor. Né? Resulta, e aí? Aí a polícia vem, carrega Eduardo, cada um cata uma perna aqui, e isso aí sai puxando, porque é o jeito, hein? Fazer como? Reintegração de posse. Põe na tela, Eduardo, aí de novo aí. Né? Olha lá, a Justiça do Trabalho é competente para ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Isso deriva novamente do 114, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações que envolvam o exercício do direito de greve. Professor, quando você fala ação possessória, você está abrangendo quais possessórias? Eu estou abrangendo, como você já me escutou dizendo, a reintegração de posse, que eu te dei aqui no nosso exemplo, reintegração de posse. Eu estou também abrangendo, que mais? A manutenção de posse, e eu estou abrangendo, por evidente, o interdito proibitório.
Professor, esse interdito proibitório é aquele que o sindicato, então, falou lá e o pessoal, os grevistas, resolveram invadir. Vai invadir, mas vai invadir amanhã. Vai invadir amanhã, proibitório. E aí eles vão invadir. O Grão Online pega uma liminar para impedir que eles entrem lá? Isso mesmo. Tá, professor, o que o juiz faz? Dá uma liminar, não invada sob pena de multa. Professor, mas os caras não vão aceitar por causa de multa. Ó, se você depende da multa, né? Você coloca lá a multa de 100 mil reais por dia, você quer levar, ô Eduardo? Multa de 100 mil por dia? Não, 100 mil nem de brincadeira. Que é isso? Então, se vimos essa situação, vamos para o próximo assunto envolvendo competência, que é a matéria desse nosso bloco. Põe aí, Eduardo, por favor. Súmula 22. Súmula vinculante 22. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho, ou seja, vou marcar aqui, ó, decorrentes de acidente de trabalho propostas pelo empregado contra o empregador, inclusive aquelas que não possuíam sentença de mérito de primeiro grau quando da promulgação da emenda 45 de 2004. Professor, eu não compreendi muito bem. Muito simples. Se você pegar aí a sua Constituição, você já entendeu o recado? Então você vai pegar o artigo 114, no inciso 6. E no 114, inciso 6 da Constituição, consta que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações envolvendo o quê? As ações que envolvam pretensões relacionadas à indenização por dano moral e patrimonial decorrente da relação de trabalho. Então, uma dessas situações que nós temos que entender é o acidente. É o acidente. Imagine agora uma situação típica do acidente do trabalho. Imagine agora que Eduardo estivesse trabalhando aqui no Grão Online, igual está agora, e de repente o Eduardo vem, e na hora que ele está caminhando, ele tropeça e cai no chão. E quebra as duas pernas. Lascou tudo, Eduardo. Teve acidente? Teve. Teve culpa do empregador? Não. Não. A gente não, você tem que entender que não é toda vez que nós temos acidente de trabalho que existe responsabilidade do empregador. Acidente de trabalho para fins previdenciários é uma coisa. Acidente de trabalho para responsabilidade do empregador é outra. Para haver responsabilidade do empregador, eu preciso, como regra, de culpa ou dolo do empregador. Quem foi que tropeçou nas próprias pernas foi o Eduardo. Então, o Grão Online não tem nada a ver com essa situação. Ah, professor, mas tem algumas vezes que o empregador tem responsabilidade objetiva. É verdade. São situações excepcionais. Mas a responsabilidade objetiva decorre de situações específicas, como risco criado. Imagine, por exemplo, se Eduardo fosse vigilante e ele trabalhasse no transporte, em carro forte, carregando dinheiro para lá e para cá, e fosse objeto de assalto. Aí, Eduardo, você convir comigo que o risco é significativo. Todo mundo sabe que no carro forte carrega dinheiro. Sabe a gente, é claro que os bandidos também sabem. Então, resultado. Aí, se acontece alguma coisa, acontece um assalto, Eduardo leva tiro, aí é diferente. Responsabilidade objetiva. Mas aquele tropeçou nas pernas dele. Mas, professor, e se acontecer de ser um acidente por culpa do empregador? Agora, vamos lá. O Grão Online tem um monte de luz aqui, ó. É que você não tá vendo, mas nós estamos tudo assando aqui. E aí o que acontece? Que é tudo bronzeado aqui, ó. E aí nessa situação, tá tudo alto, esse tanto de luminária, aí o Grão Online fala lá, ô Eduardo, é pra você subir aí e arrumar essas lâmpadas aí que tá tudo fora do lugar. Lá vai o Eduardo, né? Que sabe tudo de câmera, mas nada de escada. E aí coloca a escada aí, vai subir pra poder arrumar o bendito holofote. Sobe lá. Aí na hora que ele sobe, tá lá em cima já. Não tá aí com cinto. Tá sem segurança nenhuma. Quem mandou foi o empregador, botou ele nessa situação. O cara mal dá conta de ficar em pé sozinho, você já viu que ele tropeçou e caiu no chão. Imagina na escada. Aí o cara despenca lá de cima, racha a cabeça aqui, adivinha? Aí deu zebra. Aí deu zebra, que aqui é culpa do empregador. É culpa do empregador. E como o artigo 114, inciso 6 da Constituição, que eu já mandei você ler, e já era pra você ter parado esse vídeo, lido lá o 6, depois voltar daqui, faz isso agora aí. Então, se você já fez, vamos prosseguir. Você vai verificar lá que lá tá. Então, indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de relação de trabalho. Em sendo assim,
Como nesse caso a culpa foi do empregador porque o homem caiu da escada, adivinha o que Eduardo, se ainda vivo estiver, vai fazer? Vai ajuizar a ação contra o Grão-Line pedir indenização. Professor, e se o Eduardo morreu? E se o Eduardo morreu? Sobrou a esposa dele, Eduarda. Eduarda ajuiza então a demanda, cobrando então indenização. A competência da Justiça do Trabalho eu já te falei que não precisa ser entre os sujeitos da relação de trabalho. Você já captou? Concentra. Então, se vimos isso, você entendeu a primeira parte. Professor, essa súmula vinculante do STF, eu não entendi a última parte. Te explico. Põe na tela aí, Eduardo. Olha lá. A Justiça do Trabalho é competente para julgar a ação de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho, propostas por empregado contra empregador. Até aí você entendeu. Inclusive as que não possuíam sentença de mérito de primeiro grau quando da promulgação da emenda. Deixa eu te explicar. É porque, meus amigos, quando nós tínhamos anteriormente a emenda 45 de dezembro de 2004, não era a Justiça do Trabalho que julgava as ações de indenização contra empregador por acidente. Não era a Justiça do Trabalho. Professor, quem julgava isso? Quem julgava era a Justiça Comum. A Justiça Comum, estadual ou distrital. E quando aconteceu de vir a Constituição, no artigo 114, e sofreu alteração da emenda 45, a partir de 2005, adivinha o que aconteceu? A competência passou a ser da Justiça do Trabalho. Mas tinha um monte de processo da Justiça Comum. Tinha um monte de processo da Justiça Comum. E aí, o que aconteceu, professor? Nessa situação, a resposta é depende. Se os processos da Justiça Comum estivessem lá, imagina o João que entrou com uma ação contra a empresa X, mas não teve sentença no processo ainda. Se o processo dele ainda não teve sentença de mérito, eles mandaram para a Justiça do Trabalho, que passou a ser materialmente competente para essa ação. Mas, se lá na Justiça Comum já tinha sentença de mérito, não fazia sentido você mandar isso para a Justiça do Trabalho. Então, continuou na Comum as que já tinham sentença de mérito. Só para você entender. E vocês receberam muitos processos? Muitos. Recebemos muitos processos. Agora, hoje, quem vai ajuizar essa demanda, como você sabe, vai ser na Justiça do Trabalho. Tá aí a súmula vinculante 22. Põe na tela aí. Só o pessoal dar a última espiadinha. Coloca lá, Eduardo. Tela lá. Pronto. Vamos passar para a próxima? Súmula 368 do TST. Olha aí como é que é tudo. Olha aí como é que é tudo competência. E olha lá dizendo, a Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho quanto à execução das contribuições previdenciárias limita-se às sentenças condenatórias em dinheiro que proferir e aos valores objeto de acordo que integrem o salário de contribuição. Professor, não entendi. Tradução. Ó a tecla SAP vindo, ó. Contribuições fiscais. Ele está se referindo ao quê, professor? O que é essa contribuição fiscal? Ele está querendo falar do imposto de renda. É isso que ele está falando. A Justiça do Trabalho tem competência para mandar recolher o imposto de renda. E quanto à contribuição previdenciária, a nossa competência limita-se a quê? A sentença condenatória em dinheiro que proferir ou valores objeto do acordo. Professor, eu não entendi direito. Vamos entender. Primeiro lugar que eu quero que você compreenda é que aqui nós estamos falando de uma situação muito específica. Muito específica de onde, professor, que eu não entendi? Eu vou te mostrar agora. Dá uma olhada no que está escrito no artigo 114, inciso 8 da Constituição. Compete ao Juiz do Trabalho processar e julgar a execução de ofício das contribuições sociais previstas no 195, 1 e 2 e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. Então vamos entender? Imagine você, meus amigos, imagine a cena. Imagine que Eduardo foi contratado em 10 de janeiro de 2003 e que ele está trabalhando na empresa e ficou lá aqui no Grão-Line até 27 de 4 de 2015, quando ele foi desligado. Então foi dispensado sem justa causa, acabou o contrato dele nessa época. Suponha você que, Eduardo, você sabe muito bem que quando você rescinde o contrato, quanto tempo você tem para ajuizar a ação, professor? Tem 2 anos, até 27 de 4 de 2017. Imagine agora que Eduardo chega lá
e ele fala, olha, eu fiz hora extra e não recebi. E Eduardo, no dia 8 de março de 2016, resolveu ajuizar uma ação. Ação para pedir o quê? Para pedir as horas extras. Suponhamos que Eduardo ganhou as horas extras. Hora extra é considerado o quê? É considerado parcela salarial, é considerado verba remuneratória. Então essas horas extras vão gerar o quê quando o juiz condena? Essas horas extras vão gerar, como você imagina, vai gerar contribuição previdenciária, cota parte do empregador, vai gerar contribuição previdenciária, cota parte do empregado, e vai gerar também, professor, o quê? Contribuição previdenciária, depois nós vamos ver o SAT. Isso não é agora. E contribuição previdenciária relacionada a terceiros. O que eu quero que você... Depois nós vamos ver aqui que é essa lógica do terceiros. Eu quero que você entenda, ó, só essas três primeiras aqui, ó. Tá vendo essas três primeiras, ó? Essa aqui, ó. Empregador, empregado, SAT. Se o juiz condenou em pagar horas extras, o juiz vai executar as horas extras e também vai cobrar a contribuição previdenciária cota parte do empregador, do empregado e do SAT. Claro, gente, é óbvio que o juiz condena as horas extras no período imprescrito, se tiver alegação de prescrição. Você entendeu? Então a competência é da Justiça do Trabalho. Não é só para cobrar essas horas extras. É também, para além de cobrar as horas extras, cobrar as contribuições previdenciárias decorrentes daquelas horas extras e, é claro, o imposto de renda. Professor, mas quer dizer então que o Eduardo vai ter que pagar imposto de renda? Ué, claro que vai. Está oferindo renda? Ué, então, professor, o que acontece? Quer dizer então que vocês pagam o Eduardo, depois ele paga o imposto de renda? Olha, se a gente fizesse uma coisa dessa, é claro que a gente tem certeza absoluta que o Eduardo ia pagar o imposto de renda. Mas como é que a gente quer ter a certeza que a gente quer facilitar a vida dele? Sabe o que a gente faz na justiça? A gente já desconta o imposto de renda e entrega para ele só o valor líquido, para não ter que dar esse trabalho para ele, porque eu tenho certeza que ele ia pagar esse imposto. Então a gente tira, já paga para ele e ele fica todo feliz, satisfeito, xingando a gente depois. Então, se você viu como é que vai ter que pagar, ué. É tributo, você quer o quê? Então, se vimos a situação, como é que funciona, aqui paralisamos agora. Antes de mais nada, olha a súmula de novo. Olha a súmula. Põe aí, Eduardo, por favor. Olha lá. A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento do imposto de renda. E a competência da Justiça quanto à execução das multas, das contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir. Aí, ó, contribuição previdenciária. Professor, essa contribuição previdenciária aqui, ó, é aquele que chamava antigamente de INSS. Lembra que a pessoa falava recolher o INSS? Era isso aí. Só que hoje você fala contribuição previdenciária. Beleza? Excelente. Paralisamos aqui e voltamos no próximo bloco com mais súmulas e orientações jurisprudenciais. Até daqui a pouco.